quando estamos desanimados, estamos talvez desinteressados ou desalentados ou insatisfeitos, Deus nos dá uma palavra para que nos levante. Amém? A palavra do Senhor é em Ageu, né? Um dos profetas menores, não menores por calidade, pelo o conteúdo que é solamente 2 capítulos em Ageu, não é o conteúdo em si, é o tamanho da quantia que escreve, solamente 2 capítulos, pero lo que há dentro é poderoso porque é inspirado por el Senhor. Amém? É importante. Todos os livros, todo tem sua razão, todo tem seu propósito e todos têm valor, porque se está aqui, sabemos que é inspirado totalmente, 100% por el Senhor. Amém? Escrito por homem, pero inspirado por el Senhor. O título da mensagem é La Esperança de uma Reconstrução. O livro de Ageu é um livro que fala sobre chamando a atenção. Eu estava em la oração e estava orando e o Senhor me pediu para que fuera em los profetas menores, e então eu estava buscando o que Deus queria falar com nós, e Ele me levou a este livro Ageu. Então esse livro de Ageu é algo assim que, oh Senhor, que Tu queres dizer com nós, hermanos, não é nada, simplesmente Deus me falou e comecei a ler, fui um pouco renuente de falar, pero o Espírito me disse que só Deus sabe o que cada um pensa. Este livro fala sobre coisas importantes que se passam hoje em nossos tempos e sempre vai passar. E às vezes, quizás você não tenha nenhuma dessas características, ou nós não temos nenhuma dessas características, pero talvez há alguém de vocês ou que tem algo para ser, que tem uma visão, ou pero que não sale porque não há força. Então, hoje esta palavra vai ser uma palavra que vai levar você a levantar-se, a escuchar e a fazer o que Deus é pedido, porque é muito importante o que Deus nos entrega em nossas mãos. O que Deus entrega em nossas mãos, temos que selar por ela e fazer bem para que Deus seja glorificado em isto. Amém? Então, Ageu é um profeta, né, que é contemporâneo de Zacarias. É um homem de Deus, um homem que levava a mensagem ao povo, tinha uma comunicação a todos aqueles que estavam desalentados, seus companheiros desalentados, para que estejam seguros em el Senhor. Vamos ler solamente 2 capítulos, nada mais. Eu não vou ler todos, pero exortação a reedificar o templo. El dia 1º do mês 6º do segundo ano do rei Dario, vino palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadar. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma característica importante que Ageu usou aqui durante esses 2 capítulos que escreveu, como 14 vezes Todo-Poderoso. Então, ele sabe o nome do Senhor de uma maneira forte, porque é assim que ele ouvia, não? Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Este povo alega que todavia não é o momento apropriado para ir a reconstruir a casa do Senhor. Também vino esta palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Acaso é o momento apropriado para que vocês residam em casas techadas, mientras que esta casa está em ruínas?
Assim disse agora o Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez, reflexione sobre su proceder. Usted siembra muito, pero cosecha pouco. Comem, pero não quedam satisfeitos. Bebem, pero não chegam a saciar-se. Se vestem, pero não logram abrigar-se. E ao jornaleiro se lhe vá seu salário como por saco roto. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Reflexione bem sobre o seu proceder. Vai ustedes ao monte, tragam madeira e reconstruam minha casa. Eu verei sua reconstrução com gosto e manifestarei minha glória, disse o Senhor. Ustedes esperam muito, pero cosecham pouco. Lo que almacena em sua casa, eu lo dissipo de um sopro. Por quê? Porque minha casa está em ruínas. Mientras ustedes solo se ocupam de la suya, afirma o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, por culpa de ustedes, os céus retuvieron el rocío e a terra se negou a dar seus produtos. Eu hice venir uma sequía sobre os campos e las montañas, sobre o trigo e o vino nuevo, sobre o aceite fresco e o fruto de la tierra, sobre os animais e os hombres e sobre toda a obra de suas mãos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, e todo o resto do povo obedeceram ao Senhor, su Deus, es decir, obedeceram as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor su Deus havia enviado. E o povo sentiu temor na presença do Senhor. Então Ageu, su mensajeiro, comunicou ao povo o mensagem do Senhor: Eu estou com vocês. Eu, o Senhor, lo afirmo. E o Senhor inquietou de tal maneira a Zorobabel, hijo de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, e a todo o resto do povo, que vinieron e empezaram a trabalhar na casa de su Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Era o dia 24 do mês sexto do segundo ano. Aleluia, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Padre Santo, sabemos que o Senhor tem uma mensagem para nós. Que salgamos aqui, Senhor, com uma palavra poderosa para que venhamos a obedecer ou continuar obedecendo o que o Senhor já nos ha dito. Graças por esta palavra, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foram três características aqui. Depois vamos ler capítulo 2. Pero no caso, há três características que levou o povo a estar um pouco desanimado. O primeiro disse, o desinteresse. Em el capítulo 1, no versículo de 1 a 15, está dizendo o desinteresse. O povo retornou do exílio com o propósito declarado de reconstruir o templo. O povo disse, nós vamos regressar desde Esdras. Acuerden Esdras, em el capítulo 1, aí adelante, explica que o povo veio com o objetivo de reconstruir, mas vieram as oposições, empezaram as críticas, e o povo começou a deixar, detuvo a reconstrução do templo. Quando saíram de allá, sabiam que tinha o primeiro propósito, porque é importante para o povo de Israel, assim como é importante para nós, vir à casa do Senhor. Então, quando o povo sai do exílio, ¿te acuerdas del cautiverio durante 70 anos? Que saiu, que veio o povo de Babilônia, a nação babilônica destruiu todo, destruiu o templo, destruiu em fogo, em chamas a Israel, mais ou menos em 587 antes de Cristo. Destruiu absolutamente e levou a primeira, como 3 etapas, levando o povo para a Babilônia. Como disse, como Deus tinha profetizado, 70 anos iba a quedar este povo por, recuerden Jueces, em que
el pueblo se apostataba, venían las oposiciones, venían los enemigos, arrepentían y venía la restauración. Apostataban, venía la oposición, venían los enemigos atacando, arrepentían y Dios restauraba. De nuevo, ¿cuántos huesos que fueron? Terminaba una etapa, el pueblo caía en la apostasía de nuevo. Si no tenía un líder que se levantara con fuerza, caía de nuevo. En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Hasta que Dios cansó y dice, ¿sabe qué? Si ustedes no paran con esto, no tem como. ¿Verdad? Y así va continuando. Ve o tempo de los reyes. ¿Eh? Los reyes lo mismo. ¿Qué pasaba con los reyes? Unos eran buenos, otros malos. El norte fue lo malo y acabó yendo rápido. Veio Siria y lo destruyeron. Después veio el sur, que tuvieron algunos reyes buenos, que restauraron la adoración. Y así, más o menos, yo no puedo hablar mucho, porque senão nosotros vamos quedar, porque são anos e anos de história aí. Pero nosotros no podemos entender aquí para que no vengamos a lo que yo quiero decir. Pero para que ustedes puedan entender eso. Los reyes lo mismo, venían, pecaban, idolatrias, apostataban, llevaban el pueblo a pecar y la destrucción. Hasta que Dios llega al punto de decir, no más. Mira que un detalle en el reino del sur, los reyes fueron más reyes buenos do que el norte. El norte casi no tuvieron ninguno bueno. Por eso que el de sur demoró un poco más para tener el cautiverio, venir y destruirlos. Pero llegó la destrucción, porque el pueblo no se arrepentía. Venía, recuerda de Jeremías, que venía el llorón, el profeta llorón, que lloraba porque tenía la visión de la destrucción del pueblo si el pueblo no se arrepentiera. Y el pueblo estaba en una ceguera espiritual. Lo maltrataron, lo echó en cueva. Y todo mundo, todos nosotros conhecemos a história deste profeta. Isaías também profetizou e muitos outros profetas profetizaram se o povo. Agora, se este povo restaurara a adoração e começar a obedecer, Deus ia deixar que eles fueran ir ao cautiverio? Não. Pero Deus conhece o coração do homem, né? Por isso já profetiza, já manda homens para profetizar e dizer: mira, regressa à adoração, a obedecer ao Senhor, para que não venha nenhum problema para a nação. Pero não escutaram, principalmente os líderes. Então, aqui vem de regresso, bem, Deus, a promessa do Senhor, não? Usa o servo Ciro em Isaías. Deus profetiza. Isaías profetiza que Deus ia usou um pagano como servo. Disse: meu servo Ciro, este vai ser o autor que vai ajudar o povo a regressar. E assim foi. Ciro que assinou para que todos os israelitas que quiseram sair pudieran vir para sua terra, reconstruir seu templo e aí ter a adoração a seu Deus. ¿Recuerda? Todo mundo recuerda isso? Amém? Muito bem. Foi este ponto. Vinieron uma parte, depois veio mais outras e assim foi. Pero quando chegou, o primeiro propósito deste povo era reconstruir o templo em que estava destruído. Pero, como sempre, quando há um propósito, há também a oposição. Você tem um propósito, eu tenho um propósito. Há uma visão de Deus em que temos que seguir, pero sempre vai vir a oposição. Quando este povo veio para reconstruir, simplesmente veio a oposição e começaram a deixaram de reconstruir o templo e começaram a construir suas próprias casas.
E aí depois vem Deus les habla, los llama a atenção como 2 vezes para sacá-los de sua apatia, de seu desinteresse. Porque para Deus fazer algo a este pueblo, ellos tenían que llegar al Señor. Y para llegar al Señor, ¿cuál es el medio? La adoración. Às vezes você pode estar em sua casa e dizer, bueno, eu vou a ter uma adoração com Deus. Pero não é suficiente, verdade? Aí, o Espírito te incomoda de que tu tienes que vir a esse lugar a adorá-lo, a cantar, a alabar ao Senhor, porque esse é o objetivo, o desejo de Deus. Então, o desejo de Deus se allegar a este pueblo para ajudá-los, para protegê-los, porque se acuerda que os babilônios destruíram todo, destruíram os muros de Jerusalém, queimaram, queimou toda, a cidade estava em ruínas, imagina 70 anos. Então este povo estava à mercê de todos seus inimigos e tinha inimigos. Pero eu não podia fazer nada se não teria uma atitude desta gente de venir, e um dos pontos é que você sabe que Deus nos cobra, todo é um preço. A adoração a Deus é um preço. Estar hoje aqui para muitos é um preço a pagar. É um sacrifício, são coisas que passam durante o dia, que viene desanimando, viene, melhor quedar em casa. Empieza a ter o desinteresse. Muitos desta casa é perdido o interesse de venir e adorar o Senhor. Há um desinteresse em que Deus nos chama a atenção, porque não podemos deixar que haja o desinteresse. São 3 características em que durante este pueblo passou com eles, que é o desinteresse, o desaliento e a insatisfação. 3 pontos: interesse, o desinteresse por la casa del Senhor, o desaliento e a insatisfação, que são 3 características que sempre passa com nós. Há sempre um círculo em isso, um ciclo. Ou quando tu está desinteressado, tu está desalentado. Quando tu está desalentado, tu está insatisfeito. Quando está... Verdade que sim? E que se nós não vigilamos, podemos cair em uma apostasia ou em uma morte espiritual que nós temos que cuidar. Aqui, o pueblo já não começou, pero não terminou. Deixou e foi cuidar de suas coisas. Deus chama a atenção. Em el capítulo aqui, no 1, continua. E depois viene Deus falando. Sua vida, a vida de eles estava infrutuosa. Veio um capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, reflexione sobre seu proceder. Ustedes siembram muito, pero cosecham pouco. Comem, pero não quedam satisfeitos. Isto são características que quando eu e você começamos a ter, isso aqui, irmão, quando Deus dá uma palavra, não é às vezes porque está passando. Às vezes Deus está chamando a atenção para que não caiamos em isso, que não vengamos a cair. Deus, Ele habla, a voz do profeta é dizer, se cuidado com seus sentimentos, cuidado com seus pensamentos, cuidado com seu proceder, porque senão pode vir a você começar a ter um sentimento de desinteresse de fazer aquilo que Deus é designado a Então, muitas das vezes, a palavra é uma preparação
oración es una manera de que usted escucha y dice, ¿será que estoy en este nivel? ¿O puedo llegar? ¿O si yo llego, hay una consecuencia como fue la consecuencia de este pueblo? Aquí dice que Dios dice a Ageu, hablando al pueblo, y dice, ustedes sembran, pero no cosechan, comen, pero no quedan satisfechos, porque mientras yo y usted no hacemos lo que Dios nos ha dado, nosotros, tudo que hacemos não vai ser perfeito, tudo vai ser infrutuoso, tudo vai ser, há vazio, tu camina, tu hace, pero parece que falta algo. ¿Sabe por quê? Porque yo y usted podemos estar perdendo el desinteresse de hacer aquilo que Deus nos ha entregado. O que Deus está chamando a atenção é que o desinteresse, quando viene, eu e você temos que tomar a posição e orar ao Senhor, hacer, não sei se orar, ayunar, pedir ajuda e pedir ao Senhor que não deixa que tu caiga em el desinteresse total. Porque se eu e você caigamos não ter o gozo, o interesse, I don't care. I don't care. Esses são pensamentos, essas são atitudes que eu e você não podemos. E vêm. Às vezes vêm, ou não? Nem vêm. Na hora que dá gana de chutar. Ou não? Somos humanos? Eu estou falando com gente aqui? Eu estou falando com holy, holy, holy. Não. Só que tem que vir desaparecer. Não podemos alimentar. Não podemos começar a excusar como este pueblo empezó. Mira, ok, tudo bem. Mira, esta gente está a oposição está levantando, está criticando, está criando maneiras de não reconstruir. Ok, vamos construir esta casa. Eles tinham uma excusa ou não? A oposição era forte, mas Deus disse, não quero a oposição. I don't care lo que te habla. I don't care lo que te hicieron. Lo que quiero es que tú sigas el propósito, la visión que yo te di. Não importa quando Deus te dá algo. Não importa quantos vão levantar. Claro que vão levantar. É normal. É uma força. São duas forças lutando. E claro que o inimigo nunca vai querer que nós avancemos, que nós vamos fazer o que Deus quer, porque Ele sabe que quando você está firme em el propósito, tua vida vai ser frutuosa, tu vai ser satisfeito, tu vai ter alegria, o gozo, porque você e eu estamos no que Deus ha dado. Não é aquela vocita que tem o tempo todo. Mira que tu está pensando. Mira lo que tu hiciste. Mira que tu não hiciste. Ou não? E que te queda pinchando todo o tempo. A não ser que tu já deu a espada para o Espírito. Não estou falando com gente que já deu a espada ao Espírito. Ou que lo puso em um rinconcito. Estou falando aquele que o Espírito está ativado e que está aí queimando quando você não está fazendo aquilo que Deus te dado, né? Para ser. São essas pessoas que estou falando. Aqui viene, os esforços por construir seu próprio reino não poderiam jamais produzir frutos permanentes. Depois de tomar consciência de seus problemas, o povo devia compreender que Deus aceptaria a obra que fossem capazes de fazer, lo glorificaria com solo dedicar aquilo que tinham. Ou seja, Deus não importa se tu reconhece qual é o problema e diz, sabe que eu lo que tenho, lo que puedo, eu vou a empezar a reconstruir, ou construir, ou fazer lo que Deus me pediu para ser. Deus quer glorificar em isto.
No importa lo que tú tienes, Dios va a multiplicar. Lo que tú no tienes, Dios va a te entregar. Porque lo único objeto, ou a única coisa que eu quero é que tu espírito, alma e corpo esteja concentrado em el propósito, em la visão, em la coisa que ele te deu para fazer. Amém. El material, se tá, as coisas vão vir por consequência, pero não pode vir se não há uma recepção, alguém que vai receber. Como pode? Como pode? Ou não pode echar água em um vaso se não há vaso? Como pode venir te entregar algo na mão se tu não estás? Ou seja, o desinteresse nos hace perder, nos hace estar infructuosos. E em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito do desinteresse em esta casa. Amém? Gente que tem interesse por a casa, gente que tem selo, gente que cuida da casa e quer cuidar da casa aqui. Gente que ama estar aqui. Se não ama, empieza a amar. Porque este é o propósito de Deus para tu vida. Não trabalha Deus. Deus não divide, verdade? Deus não se divide. Agora, o segundo, em el capítulo 2, desaliento, capítulo 2, versículo 1 a 9, diz, aqui de novo, pergunta Zorobabel, hijo de Salatiel, governador de Judá, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, e ao resto do povo, quer alguém entre vocês que haya visto esta casa em seu antigo esplendor? Que lhes parece agora? Não la vê como muito pouca coisa? Pois agora, ânimo, Zorobabel, afirma o Senhor. Ânimo, Josué, hijo de Josadac, tu eres o sumo sacerdote. Ânimo, pueblo desta terra, afirma o Senhor. Manos a la obra, que eu estou com vocês, afirma o Senhor Todo-Poderoso. E meu espírito permanece em meio de vocês, conforme ao pacto que hice com vocês quando saíram de Egipto. Não temam, porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso: dentro de muito pouco harei que se estremezcan os cielos e a terra, el mar e a terra firme. Harei temblar todas as nações, suas riquezas chegarão aqui, e assim llenarei de esplendor esta casa, diz o Senhor Todo-Poderoso. Minha é a plata e meu é o ouro, afirma o Senhor Todo-Poderoso. O esplendor desta segunda casa será maior que é da primeira, disse o Senhor Todo-Poderoso. Uau, me senti uma unção quando eu estava falando. Vamos dar um salve de palmas para o Senhor. Eu não sei se você vai sentir uma unção quando eu estava lendo isso aqui, né? Aqui o povo teve uma característica que desalientaram. É que muitos que eram ninhos, vieram o templo de Salomão. E o templo de Salomão, Camar, era algo que não o building, a estrutura, a arquitetura, tudo o que tinha era algo poderoso, algo como se fosse hoje uma das primeiras maravilhas do mundo. Quedaria sempre em el primeiro, de tão maravilhoso. Então, eles, quando disseram, que temos? Salomão tinha toda uma riqueza. ¿Te acuerdas que Davi, quando as guerras, guardava o botim para construir o templo, porque não tinha o templo? Recuerda vocês? Todo mundo conhece a história bíblica, por menos. Davi guardava todo o
tesoro, todo el botín de la guerra, él guardaba por el propósito de construir. Solo que yo digo, ¿sabe qué? Usted